Olha só, a gente vai utilizar a palavra much, ok? Sempre que isso é uma dica de ouro, tá? Muitas pessoas não ensinam isso. A gente vai utilizar much com a tradução muito ou muita, beleza? Bem tranquilo, né? Parece fácil olhando aqui. E o many nós vamos utilizar para muitos ou muitas, tá bom? Então, você vai olhar primeiramente e vai falar, então quer dizer que eu vou utilizar much para coisas no singular e many para coisas no plural? Mais ou menos, não necessariamente. Hey mate, how are you today? Rodolfo mais uma vez aqui para mais um aulão para você. E hoje nós vamos muito direto ao ponto. E eu vou explicar como que você vai usar na prática essas duas palavras. E eu vou trazer também um conteúdo extra, tá? Um bônus aqui para você que daqui a pouco eu já vou colocar na lousa, você vai ver. Vamos direto ao ponto. Much, a gente vai utilizar sempre, aí já vira uma regra, tá? Para substantivos incontáveis. E o many para substantivos contáveis. O que isso significa? O que são substantivos? Primeiro, substantivos são coisas, tá? Objetos, coisas que a gente fala sobre. Por exemplo, mesa, amor é um substantivo, são coisas que a gente fala sobre. Isso quer dizer que em que momento... Escrevi contáveis errado aqui, contáveis. Em que momento que eu vou utilizá-los nas frases, tá? Vamos lá agora que eu já vou te mostrar alguns exemplos e o conteúdo bônus que eu vou trazer também para mostrar quando a gente usa much e many. Vamos lá. Muito bem, então depois dessa introdução básica sobre o significado de much e many, basicamente as traduções, vamos entrar com como utilizá-los na prática. Eu já vou trazer aqui também uma listinha de alguns substantivos que são incontáveis e um conteúdo bônus aqui que é o there is e o there are, tá? Se você não sabe o que significa, vou explicar rapidamente, tá? Porque ele é um pouquinho complicado, mas vai ser bem breve. E essa listinha bem tranquila aqui sobre uncountable, quer dizer que são só esses que são incontáveis? Não. Tem vários substantivos incontáveis em inglês, e aí você fala, não, mas dá para contar sim, em português eu conto tal coisa, em inglês não. Exatamente, em inglês tem coisas que não dá para contar. Vamos comigo aqui, ó. Coisas que são incontáveis normalmente, tá, gente? Líquido é incontável em inglês, liquid, ok? Light. Só antes aqui no líquido, voltando, o líquido, o que são os líquidos, né? Eu posso dizer water, que é água, juice, né? Suco, soda, que é refrigerante. Então a gente não consegue contar. Não posso falar tem 3 águas em tal lugar, não tem como, né? Light, que é luz, a gente não consegue contar a luz, ok? Air, não dá para contar o ar também, beleza? Meat, esse aqui muitas pessoas até questionam um pouco, né? Que é carne, a gente não consegue contar carne, beleza? Hair, cabelo, a gente não conta cabelo. Você pode até falar, mas dá para contar o cabelo, os fios de cabelo ali, é incontável, tá? Não tem como contar isso. A gente tem que sempre pensar na prática, tá, gente? Money, dinheiro, esse daqui é o que mais confunde as pessoas, né? Não tem como contar dinheiro. Você conta sempre a moeda do país. E uma dica, cara, uma dica de ouro aqui para você. Pensa bem, gente. Sempre que você tiver unidades de medida, a gente vai contar as unidades de medida. Vou dar um exemplo para você. Líquido, a gente não conta água, suco, a gente conta litros, beleza? Pensa nisso. Deixa eu pensar, meat, que é carne, a mesma coisa, a gente conta quilos de carne, não há carne em específico. Money, a gente não conta o dinheiro, 1 dinheiro, 2 dinheiro, nós contamos a moeda do país, né? Euros, 3 dólares, 3 reais, ok? Sempre dessa forma. A unidade de medida facilita bastante para saber o que é incontável e o que é contável. Cadê a lista de contáveis, Rodolfo? Não tem, porque tem muitas coisas contáveis ao seu redor. Aí você pode olhar, tem cadeira, tem mesa, enfim, isso são substantivos contáveis. There is, there are. Rapidamente, gente. O there is e o there are, ele significa existe e existem. Então, conteúdo extra aqui para você, tá? Quando eu falo que existe, muitas vezes eu falo a palavra tem em português. Por exemplo, se eu quiser dizer assim, ó, tem uma caneta na mesa, quer dizer que existe uma caneta na mesa. Eu não posso utilizar o verbo have, toma muito cuidado, eu vejo muitas pessoas falando assim, ó, have a pen on the table. Não é que tenha, o have, ele é pertencer, ele é o ter de pertencer. Por exemplo, I have a book, eu tenho um livro. Agora, se existe algo em algum lugar, você vai usar o there is ou there are se for mais de uma coisa. Vamos ver na prática aqui, juntando ele com many ou com much. A primeira frase aqui, basicamente, there is, né, existe ou tem, muito ou muitas, né?
Water in the jar. Lembra water? Que é líquido, né? Água na jarra. Eu não posso olhar para a jarra e falar assim, ó, tem 3 águas ali dentro, né? O litro de água eu consigo contar. Nesse caso, como eu não conto água e também, consequentemente, outra dica de ouro. Não dá para colocar incontáveis no plural. Você nunca vai ver waters. Você nunca vai ver lights. Não existe, tá? Então, olha só. There is much water in the jar. Tem muita água na jarra, beleza? Uma diquinha extra aqui também, que outra forma de você dizer muito ou muita é a lot of, tá? Olha só, gente, e aí teria que vir outra palavra aqui na frente, né? Por exemplo, se eu quisesse dizer aqui, ó, there is a lot of water in the jar, também daria certo. E eu posso, olha a melhor coisa de todas, hein? Eu posso substituir o a lot por much e por many. Então não tem essa de o que é contável e incontável. O vídeo poderia acabar aqui, né? Mas eu preciso explicar essas duas formas para vocês, ela é muito importante, tá bom? There is much water in the jar. Tem muita água na garrafa. Vamos para a próxima? There isn't. Ok, se there is significa tem, existe. There isn't significa não tem, não existe. Vamos ver o que não existe? There isn't, não tem muita pollution in the countryside. Não tem muita poluição no interior. Olha que frase interessante. Pollution, entra em alguma dessas aqui? Lembra que a gente não conta air, não contamos ar? Eu poderia dizer air pollution, né? Poluição do ar. Ou seja, não tem como eu falar que existem 3 poluições ali no countryside, né? No interior. Ou seja, nesse caso, eu também vou utilizar much. There isn't much pollution in the countryside. Não tem muita poluição no interior. Ok? Bem tranquilo, né? Bem fácil. Vamos para a próxima. There are. Se there is significa tem, there are significa existem, né? No plural, ok? Então, existe ou há muitas maçãs na mesa. There are apples on the table. Ou seja, se eu quiser dizer muitas para coisas contáveis, eu vou utilizar o many. Olha que tranquilo agora, ó. There are many apples on the table. E agora fica uma coisa bem clara para você, que normalmente o much eu vou usar com is. Much is. Por quê? Se eu não consigo contar coisas, não tem como eu colocar no plural. Eu não posso dizer existem água na jarra. Se é singular, não tem como pluralizar no caso. Repara que aqui, ó, there are many, existem muitas. O there are vai acompanhar o many e o there is vai acompanhar o much, beleza? There are bottles of water. E agora você vai falar assim, peraí, Rodolfo, tô vendo water aqui. Water é incontável, que é um líquido. Isso quer dizer que é much aqui, né? O que interessa nessa frase é o substantivo aqui que vem antes, ó, bottles. O que são bottles? Garrafas. Garrafas de água eu conto, eu não conto a água. Então isso daqui é uma pegadinha que cai muito em provas, tá, gente? Vai continuar sendo many aqui, ó. There are many bottles of water. Existem muitas garrafas de água. E eu posso complementar dentro da mochila, ou enfim, né, na geladeira. Ok? Revisãozinha básica aqui, então. There is much water in the jar. There isn't much pollution in the countryside. There are many apples on the table. There are many bottles of water. Contáveis, incontáveis, much, muito ou muita, many, muitos ou muitas. Agora, vamos para o how much e how many. O que significa cada um deles? Muito bem, agora nessa parte da aula, eu vou explicar para você a diferença entre how much e how many. E eu vou explicar agora nessa sequência porque é muito simples. Se você já entendeu o que é much e o que é many, how much e how many vai vir de uma forma bem tranquila para você. Olha só. O how much, lembra que much significa muito ou muita? Ele vai ser utilizado para substantivos incontáveis, certo? O how much, ele vai significar, olha só como é bem parecido. Ele vai vir como quanto ou quanta. Como assim? Você vai entender no exercício na prática. Diferentemente do how many, que vai vir como quantos ou quantas. Ok?
Pera aí, você vai falar, Rodolfo, tem tanta diferença entre muito e muitas, quanto e quantos, exatamente por causa desse how aqui. Olha só, o how much eu ainda vou utilizar para incontáveis e o how many ainda para contáveis. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Se eu quiser saber, por exemplo, quanto de suco você geralmente bebe, olha só. Tanana, juice do you usually drink? Lembrando que usually, olha a pronúncia dessa palavra, gente. Usually significa geralmente ou frequentemente no caso. Se eu for pegar primeiro, né, juice, que é um líquido, eu consigo contar, né, sucos, né, quantos sucos, na verdade, lembrando que copos de suco eu conto, mas o suco em si não dá para contar. Então, nesse caso, para falar quantos, eu vou utilizar how much, tá? How much juice do you usually drink? Mais uma vez, how much juice do you usually drink? Se você não sabe a função desse do aqui, tá em um dos nossos vídeos que eu falo como utilizar do e does. É uma excelente aula, também recomendo você assistir, ok? How much juice do you usually drink? Uma pergunta. Vamos fazer mais uma pergunta agora, só que com how many, utilizando quantos ou quantas. Olha só, eu já vou colocar aqui para ficar mais fácil ainda na hora que eu for traduzir. Então vamos lá. How many books are there in your bag? Olha essa pergunta, gente. How many books, quantos livros, livros são contáveis, are there in your bag? Lembra do there are, que é existem? Quando eu vou fazer perguntas, eu utilizo are there, eu inverto, tá? E eu vou deixar aqui para você agora um exercise, eu quero deixar 2 desafios aqui, beleza? Esse primeiro aqui, lembrando, tenta pensar no que a gente aprendeu hoje. Much, many, how many. Qual dessas palavras eu vou completar? Olha só, do you know, você sabe, tanana, money I have? Você sabe alguma coisa? Dinheiro eu tenho? E como é um desafio, eu quero que você responda nos comentários, ok? E eu vou deixar a resposta na descrição. Não olhe a resposta agora, tenta comentar antes e depois você dá uma olhada na resposta, beleza? Para ver se você acertou mesmo. Se você errou, eu já vou responder logo embaixo, se você acertando ou errando, enfim, já vou te responder. E de baixo aqui, ó, my brother has, tanana, meu irmão tem alguma coisa, ideas for this situation, ideias para essa situação. E aí você vai olhar aqui e vai falar, será que ideas é contável, é incontável? Será que money é contável, é incontável? Eu vou utilizar how much, how many, much ou many, ok? Bom, a gente esclareceu bastante coisa nessa aula, espero muito que você tenha gostado e aprendido a diferença entre much, many, how much e how many, ok? Se você tiver dúvidas, pode comentar aqui embaixo que eu mesmo vou responder, tá bom? Espero ver você também na nossa próxima aula. Thank you very much, mates. Bye bye and see you.